Perguntas bem rápidas, ainda sobre essa questão do intermediário, porque muita gente tem dúvidas sobre tudo que vai acontecer, tudo que está acontecendo, inclusive até sobre essa questão do intermediário. É verdade, doutor, que o senhor vai ouvir o intermediário, o Alex Cassundé, o senhor vai fazer algum tipo de depoimento, que ele vai prestar algum tipo de depoimento ao senhor? O senhor falou que está avançando na investigação. Até agora, tem apontado que algum dirigente do Corinthians do primeiro escalão se beneficiou de um suposto laranja da Vaidbet? Não, a gente está tomando umas providências que são de competência da Comissão de Justiça do Conselho, que aliás é bom deixar registrado, que nunca teve. Todas as vezes que alguém queria apurar alguma coisa no Conselho e mandava ofício para o presidente do Conselho, os ofícios eram enviados para a diretoria jurídica do clube para decidir se podia ou não prestar aquela informação. Então, assim, para quem está nos ouvindo entender, quem decidia se o conselheiro podia obter ou não aquela informação era o próprio diretor jurídico da gestão que estava no poder. Nós mudamos isso. Quem decide hoje é o próprio conselho, através da sua comissão, que é legítima e que está no estatuto, que cabe fiscalizar os atos de gestão. Nós, dentro das diligências que foram deliberadas pela comissão e por mim, nós vamos ouvir algumas pessoas envolvidas nesse caso. O Alex Cassundé é um deles? Ele foi convidado. Para quando, doutor? Não quero falar até para não criar tumulto, tal, de imprensa lá, senão o cara não vai, eu não posso convocar, eu tenho que convidar. Se eu falo o dia que ele vai, quando ele vai, você imagina Sim. que o cara não vai mais. Por que o senhor não faz uma sessão aberta? É proibido isso? Não, porque assim, o cara não vai, então assim, não eu não vai? posso, porque você imagina, se eu faço Em uma audiência sigilo ele pública, já não quer ir, né? Imagina aberta. assim, aí vira um gesto político, o cara fala, não vou, se eu estou convidado Mas para prestar o Cassundé é esclarecimento. conselheiro? Não, ele não é Não. nem funcionário do clube. Não é Dizem nada? até que é São Nunca Paulo. teve. Ele pode até falar, não quero ir. Pode. Não Claro. vou dar o depoimento. Ô doutor, só uma última questão, só para deixar bem claro. Eu tenho essa opinião, só que essa opinião não bate com o estatuto do clube. A gente tem que seguir o estatuto do clube, né? O estatuto do clube existe para que ele possa ser seguido. Eu sou da Eu avaliação sou que é o seguinte... escravo do estatuto. Pois é, claro. E a gente também é. Estatuto é que nem as regras, né? Você pode não gostar da lei, mas você tem que seguir a lei. Pode não gostar do estatuto, mas se o estatuto tá lá, você tem que seguir. O que eu penso? Independentemente, é isso aí, abriu um inquérito, a polícia está averiguando, não é o jornalista ou até o senhor, a gente não tem poder de polícia para poder falar se está certo ou se está errado. Eu só penso o seguinte, se comprovada a questão do laranja, na minha opinião, minha modesta opinião, o Augusto tem que cair. Tem que sair, tem que recomeçar, porque envolvendo algo que cita corrupção, fraude, em relação a essa parte, seja ela contratual ou não, com laranja ou não, isso aí para mim é uma coisa totalmente ilícita e não condiz com a grandeza do clube. Só que não está previsto no estatuto caso isso aconteça, o laranja seja comprovado. É mais ou menos por aí, comprovou, existe o laranja, tá errado. Ele não cai Não pelo é assim, estatuto? Não é assim. Você precisa saber. Se o intermediário repassou recursos para alguém e esse alguém que se beneficiou é ligado à gestão, você tem já um ato em tese delituoso, porque aí o Corinthians é vítima de pelo menos estelionato. O Corinthians. Claro. Tá, Então, assim, a administração claro. tem que tomar providência. Se esse indivíduo que se beneficiou através do repasse do recurso do intermediário para algum laranja, chegou lá na ponta, identificou que é um indivíduo que é parte do clube. Aí você precisa analisar quem é esse indivíduo. Ele é da gestão, ele é diretor, ele é, enfim, é dirigente. Então, assim, a depender de quem é, o grau de participação dele na gestão, a coisa vai aumentando e o risco de atingir um dirigente é muito maior. Então, assim, a gente tem que... Nada está descartado. Mas você tem que depender de quem é. Independente de estar... precisa pegar... Então, assim, o fato de o intermediário passar dinheiro para uma laranja, pegar o dinheiro e jogar no Engabaú, não é problema do Corinthians. Se eu pago você presta serviço, você pega o dinheiro e joga no Engabaú, o que eu tenho a ver com isso? Agora eu pago você pega o dinheiro e vai lá e paga meu chefe de gabinete, fala, tô te dando uma graninha porque você me indicou, porra, aí tem que ir todo mundo pra cadeia. É diferente. Então, assim, nós temos que não podemos julgar ou prejulgar as pessoas. Até porque, assim, tem um fato muito relevante que nós estamos apurando. Esse contrato passou no compliance? Se passou, quem fez o compliance? Porque o presidente, em grandes administrações, especialmente no Corinthians, muita coisa chega e fala, assina aí. Ele tem que ter alguns cuidados. Passou no jurídico, que é o jurídico está me mandando assinar, deixa eu ver se tem uma assinatura de algum advogado do jurídico já no contrato. Então assim, já é uma garantia para mim assinar.
no presidente do Corinthians, nem esse, e nos últimos anos, nenhum deles era formado em direito. Ele não tem obrigação de conhecer lei. Então, ele vai confiar no diretor jurídico, correto? Sim. Estamos justos? É. Então, se chega o diretor jurídico e fala, presidente, pode assinar, ou manda pelo sistema interno, pode assinar, está liberado, ele vai confiar em quem fez. Será que o Jung leu o contrato? Então, nós temos algumas regras que estão sendo observadas. Quem fez o contrato? Qual é o advogado que construiu o contrato? Esse contrato passou no compliance interno, passou no compliance externo? Nós estamos apurando. Se passou, se for um advogado do clube que fez, aí você troca, vai trocando, eu quero por isso. A parte contrária fala, não quero isso, quero aquilo. Isso é natural. Bom, fechou aqui, fechou lá. O marketing é o demandante, nesse caso. Beleza, todo mundo se acertou? Então o jurídico assina. Agora vai passar no compliance. Esse compliance vai ver quem é o intermediário, se esse cara tem capacidade para ser, se ele pode ser. Todos os dois lados têm que fazer isso. Por isso que eu falei que a Estônia e o Cavadibet está fazendo. O marketing, o jurídico aprovou. Foi passado no compliance, levou o presidente, ele assinou. Ele tem que se proteger assim. Vem cá, quem fez isso? Passou no compliance, a responsabilidade menor é dele. Nós estamos apurando tudo isso. Então, assim, ninguém vai passar pano para ninguém. O que nós queremos, se tiver falha, erro e crime, punir, individualizar a pena. Você não pode punir. O cara, o dono da Bandeirantes não pode ser punido porque você vendeu uma entrevista. Sim. O senhor confia em alguém no Corinthians? É claro que eu confio. Confia em quantas pessoas? Muitas pessoas. Enquanto todas aquelas que tiver prova contra, eu não confio. Eu não posso falar que eu não confio em ninguém no Corinthians. Claro que eu sou presidente do conselho. É claro, eu confio em todo mundo no Corinthians até prova em contrário. Ô, Tominha, fica muito